Alô, aqui é Walter Pouso do canal Jornada pela Liberdade. No vídeo anterior eu falei sobre empreendedorismo e sou bastante crítico. Pode acelerar muito a sua independência financeira, mas é algo a você ter muito cuidado, não se empolgar, não fazer. Né? Existem, mas existem alguns campos onde você pode tentar fazer. Pensar muito bem neles. E mesmo nesses campos inovativos, ricos em conhecimento, de baixa concorrência, você precisa estar bastante atento. E para cada vez que você tenta algum empreendedorismo nessa área, você precisa estar atento para que o nível de sucesso ainda assim não é grande, tá? Então, de cada 100 empresas que iniciam, 95 falem em 6 meses. Ou seja, veja só, são setores, né? Iniciou algo relacionado à comida, iniciou algo relacionado à hotelaria, iniciou algo relacionado a uma pequena loja. Né? Qual o diferencial que você tem com relação à sua concorrência nesses itens? É muito difícil você ter um diferencial. Né? Serviços para grande empresa. Puxa, você vai depender de um ou dois clientes que, a hora que eles quebram o contrato, você está se fale, entra em falência, né? Entende? Então é complexo, mas muito bem. Tem esses mercados onde você precisa investir pouco. A grande vantagem é o conhecimento que você tem em uma determinada área. Negócios ligados a TI, ou seja, negócios virtuais, venda virtual, ou consultoria, ou engenharia, ou suporte, você vender esse conhecimento que você tem específico em uma determinada área, vendê-lo é interessante, porque é baixo investimento, né? Mas mesmo assim, a taxa de sucesso aumenta, né? Em vez de ser 5%, né, em 6 meses, pode ser 1 a cada 3. Então você tem que estar preparado a abrir um negócio e fechá-lo, porque não deu certo. E abrir outro e não dar certo de novo. E abrir um terceiro e não dar certo. E no quarto dar certo. E se der certo você acelerou e ele for perpetuado, né? Você vai realmente acelerar a sua independência financeira. Mas você tem que estar suscetível a essa frustração de ter negócios e não pode ser tão apegado a eles. Tem que fechar com relativa rapidez, né? Entende? Tá? Viu que não vai dar certo? Não se apegue, tá? Não se apegue a ele. Então, primeiro, os seus negócios ele tem que ser difícil de entrar, ou seja, tem que ter conhecimento que você tem para esse negócio. Tá? Difícil para os outros entrarem rapidamente e concorrer com você e fácil de sair. Para sair desse negócio, o que eu tenho que fazer? Desligar meu computador e fechar o escritório e pagar a conta de luz final, a conta de água, ir lá no contador e pedir para ele encerrar a empresa. Pronto. Agora, se você tem equipamentos específicos, se você produz algo, se você tem estoque de matéria-prima, se você tem estoque de produtos não vendidos, pronto. Para você sair desse negócio, você toma um prejuízo. Né? Você não vai conseguir vender a matéria-prima pelo preço que você pagou, o seu estoque vai estar encalhado, você vai ter que vender a um preço muito barato para se desfazer dele. Enquanto você não resolve isso, o aluguel do local, o seu tempo, o salário dos empregados vai estar gerando prejuízo para você, entende? Então, isso é importante. Negócios fáceis de sair deles te evitam um prejuízo grande e sem esse prejuízo vai te dar força para começar um outro, iniciar um outro negócio, né? Tá? Muito bem.
Vou citar um exemplo, por exemplo, desse onde o apego quebrou o negócio. Havia uma transportadora enorme, com 300 caminhões. Esses caminhões grandes, né, de bitruck e caminhões de carga pesada. O dono da empresa, ele andava de helicóptero, ele tinha postos de combustível só para abastecer os caminhões próprios, assim por diante. Mas como toda empresa de caminhões, ela tem, quando o caminhão completa 3 anos, 4 anos, ele vende aquele caminhão velho, compra um caminhão novo, financiado, né? Então ele tem, vamos supor, 1/3 dos caminhões são novos, e ele está com 10, 15% pago. Metade dos outros 100 dos 300 caminhões, outro 1/3, ele está na metade da vida, ele está, sei lá, entre 50, 60, 70% pago. E 100 dos caminhões estão completamente pagos, são seus mesmo, né? E você está pondo eles para vender para comprar um novo. Muito bem, essa empresa de transporte era grande e tinha 2 clientes que faziam cada um deles 40% das cargas, né? Uma distribuição de uma grande cervejaria, né? Outra distribuição trazia matéria-prima para uma grande empresa, certo? E de repente um ano ela perdeu esse contrato, um dos contratos que respondia por 40% do seu faturamento, das cargas, né? Então, de uma hora para outra, a pessoa ficou com 40% dos caminhões parados, 40% dos motoristas parados, né? Entende? E não só parado, como gerando despesa, né? E o financiamento precisa ser pago do caminhão, né? E o salário, ele precisa ser pago, e não só o salário, como ele vai aumentando as despesas de rescisão, né? 3 meses que o funcionário fica a mais, aumentou o fundo de garantia dele, aumentou a multa, aumentou o 13º, precisa ser pago, ele começa a ter direito a férias, né? Entende? Então, muito bem, o proprietário dessa empresa e os outros 60% dos caminhões tem que gerar receita suficiente para pagar a si mesmo e pagar os empréstimos e as despesas dos outros 30 que estão parados. E não acontece, você não tem essa margem. A margem saudável de qualquer negócio no Brasil ou em qualquer lugar do mundo é 10% de lucro líquido, bottom line, né? Enquanto o governo fica com 35% sem fazer nada, entende? Então é incrível essa desproporção entre imposto e lucro. Mas isso alguém de sucesso. Muito bem. O que vai acontecendo, as despesas foram aumentando e o proprietário acreditava que ia conseguir novos contratos e contratos rápidos, e passaram-se 3, 6, 9 meses e não conseguiu. E para manter os empréstimos, ele pegou alternativas de crédito mais caras para ganhar tempo, né? E pagando os empréstimos dos caminhões novos, né? E mantê-los em dia, mas você ganha um certo fôlego, mas chega uma hora que o teu empréstimo mais caro começa a ser executado. Chegou ao final, não tinha mais receita, né? Entende? Os passivos trabalhistas, os passivos com os bancos quebraram a empresa, entende? Ficou devendo e de não ter nada e ter que acabar com todos os contratos, com tudo, certo? Ou seja, em 9 meses, 12 meses, foi do executivo ou proprietário que andava de helicóptero para alguém que tinha uma dívida bilionária no banco, ou seja, era insolvente, entende? O que ele precisaria ter feito? No instante que perdeu o contrato, no dia seguinte,
ele precisaria entregar os caminhões financiados. Entregar. Ah, mas eu vou perder 10%, o 10% que eu já paguei eu perco. Ou 20% que eu já paguei eu perco. Ou 30% que eu já paguei desse caminhão eu perco. Não interessa. Você corta o problema de endividamento. Você saneia a tua empresa. Os funcionários, caminhões, funcionários todos, imediatamente você tem que demiti-los. Imediatamente. Não precisa ser aquele motorista daquele caminhão, né, que perdeu o contrato. Não, você seleciona os melhores, move de caminhão e pega e faz toma isso como algo bom para tirar os seus 30% piores motoristas de pior desempenho, né? Entende? Mas imediato, para sanear o problema, não ficar gerando passivos diversos, né? Entende? E aí ele teria sobrevivido, ganhando muito menos, sim, levando 3 meses para fazer toda essa movimentação, sim, 3 meses de prejuízo. Mas depois desses 3 meses ele teria uma empresa sana que conseguiria continuar rendendo lucro, e quando tivesse outro contrato, um novo contrato, uma nova empresa, voltasse a ter um nível de negócios maior, você poderia comprar caminhões, entendeu? Para atender o contrato, você não precisa já ter os caminhões, né? Entende? Então isso aconteceu, verdade, real, caso real, destruiu o império dessa pessoa em um ano, tá? Pelo apego à empresa, apego ao negócio. Vocês, por favor, pensem nisso e, se tiverem uma empresa, façam isso com rapidez, tá? Para evitar que isso aconteça com vocês. Ainda mais num país onde você pode perder o contrato, você pode ser atingido por uma alteração de tributação do governo, você pode ser atingido por uma variação do dólar, você pode ser atingido por inúmeras coisas, né? É uma economia muito variável. Aqui, você pegar um empréstimo, mesmo subsidiado, é um risco muito grande, muito grande. Você vai crescer rápido, mas você tem uma chance fantástica de perder tudo muito rápido. Bom, muito bem, esse é o conteúdo do vídeo de hoje, e agradeço, um grande abraço, até a próxima.